Bom, pessoal, a gente vai voltar agora de novo a falar do direito do trabalho, a aula de direito do trabalho, dando continuidade ao tema dos sujeitos da relação de trabalho, certo? A gente vai dar continuidade nesses sujeitos da relação de trabalho e a gente parou no sujeito que é o empregador. A gente, nas aulas passadas, tratou do empregado, tratou dos tipos de empregado, quais eram esses tipos, quem pode ser empregado, quem pode possuir capacidade trabalhista, quais são esses tipos de empregados. Temos empregado doméstico, empregado rural, e após isso, a gente vai tratar agora do empregador, certo? A gente vai trazer agora o viés do empregador. A gente já tratou do empregado como sujeito da relação de emprego. E agora a gente vai ver o empregador. A gente vai ver quem é esse contratante, que a gente sabe que está diante de uma relação de emprego. A gente tem o quê? Um contrato, um acordo de vontades. Então, se eu tenho um acordo, eu tenho duas partes. E nessas duas partes, eu tenho a primeira parte, o empregado, pessoa física, que presta seus serviços de forma pessoal, subordinada, não eventual e onerosa. Ele espera uma contraprestação, ele recebe ordens, ele tem que ir pessoalmente prestar os seus serviços e de forma não eventual, de forma habitual, sendo que esse sempre será uma pessoa física. Empregado sempre é uma pessoa física. Aí a gente tem a figura no outro lado desta relação de emprego, de quem? Dos empregadores. Então a gente vai ver agora, nessa parte, sobre os empregadores. Quem é esse empregador? Quem é esse contratante? Quem está contratando esse empregado? Empregador é o tomador dos serviços. É aquele que contrata o trabalho prestado de forma pessoal, subordinada, contínua e mediante remuneração pelo empregado. Então, a gente tem aqui também a mesma associação do conceito e das características da relação de emprego. A gente tem a formação de um empregador da mesma forma que a gente tem a relação de um empregado. Para a gente figurar como um empregador, a gente tem que preencher os mesmos requisitos de uma relação de emprego, só que voltado para aquele que contrata o trabalho, vendo a perspectiva de quem está contratando. Ele é o contratante dessa relação de emprego. Então, ele é aquele que contrata os serviços prestados. Ele vai contratar o empregado. Ele vai contratar, ele é o tomador do serviço. O que é o tomador? O tomador é o que pega para si. Então, eu estou tomando aquele serviço que o empregado está me fornecendo. Então, isso é ser um empregador. E ele, por que ele está associado à ideia das características da relação de emprego? Porque eu vou ter empregador sempre que eu tiver um empregado. Eu contrato o empregado de forma pessoal, subordinada, contínua e mediante remuneração. Então, a ideia, o sinônimo e a definição de empregador está associada também à ideia e a conceito, a definição de empregado. Um está ligado ao outro, que estão ligados à mesma definição de uma relação de emprego. Então, para você entender o que é um empregado, o que é um empregador e o que é uma relação de emprego, você tem que ter ideia daqueles 4 características básicas que a gente vem sempre reforçando todas as aulas. Todos, sempre relação de emprego. E por que a gente reforça? Por que eu reforço sempre isso? Porque aqui que a gente vai definir quando o empregado é um empregado, né? Quando eu tenho uma relação de trabalho que tem uma relação de emprego e com isso eu posso ser amparado pela CLT, pelos direitos trabalhistas que estão assegurados na CLT, que ele não é apenas um trabalhador, ele é um empregado. Então, se ele é empregado, ele está assegurado pelos direitos da CLT. Então, por isso que eu friso tanto a ideia
da relação de trabalho e da relação de emprego e das suas características. O que você tem que sempre vislumbrar e analisar? Você tem que achar essas características. Achando essas características, você consegue fazer que tenha uma relação de emprego e que aquele trabalhador, aquele empregado, esteja amparado pelos direitos do trabalho, os direitos seletistas, os direitos que estão assegurados na CLT. Então, onde é que vem essa definição também de empregador que traz? Onde é que está outra definição? É a CLT que própria que traz a definição de empregador. Alguns autores e doutrinas afirmam que essa definição é um pouco ultrapassada. E mesmo com a reforma, essa definição se manteve. Mas a gente vai estudar por que essa definição é um pouco limitada. Mas o que ela vem dizer? O empregador é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, quem é o empregador? O empregador é a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Então, vocês veem aqui que a gente tem o quê? A alteridade. A gente tem do empregador a característica da alteridade, que a gente também tem como uma das características da relação de emprego. Só que ela não é tão determinante para se falar, para definir o que é um emprego ou o que é uma relação de emprego. Mas a alteridade é a ideia de você ter o empregador assumindo os riscos da atividade econômica, os riscos do negócio. Eu não posso repassar para o empregado os riscos que eu estou assumindo com aquela atividade econômica. E o que é isso, professor? É a ideia de, por exemplo, se essa empresa quebrar, se essa empresa falir, o empregado, ele não tem responsabilidade frente a esse prejuízo que a empresa está sofrendo, possível prejuízo, ou ele não tem responsabilidade se algo acontecer, se alguma medida for uma decisão dele, que ele na figura de empregado sem poder de decisão, for e toma essa atitude. Então, quem assume esse risco da atividade é o empregador. Então, é o empregador que tem que assumir os riscos. O empregado, ele não está lá para assumir os riscos dessa atividade. Ele está lá apenas para prestar seu serviço. E prestação de serviços pode ser tomando decisões. Mas essas decisões, elas têm que ter o quê? Quem deu autorização para eles foi o empregador. Então, por isso, aqui são os riscos da atividade econômica. O empregador sempre tem o risco. E o empregador será o quê? A gente vem evoluindo nesse entendimento. Por quê? E por que o artigo 2º é limitador? Porque o artigo 2º, ele limita o empregador a empresas. E a gente sabe que empregador nem sempre é só uma empresa. Porque para ser empresa, eu tenho que ter o quê? CNPJ. Mas a gente sabe que existem empregadores, pessoas físicas. Eu posso ter uma relação de emprego em que o empregador é uma pessoa física. Então, essa definição da CLT limita a ampliação e o leque de pessoas, de possibilidades de enquadramento do empregador. Então, a gente tem uma definição maior, mais ampla em relação a isso. Quando a gente define empregador, será a pessoa física ou jurídica. Então, eu tiro essa limitação que é de empresa. Empresa é uma forma de pessoa jurídica. Então, eu tenho que constar como pessoa física também sendo um empregador, a possibilidade dele ser um empregador. E a gente tem esse caso mais firme ainda, como a gente já estudou no empregado doméstico. Porque para eu ser empregado doméstico, tem que ser pessoa física, certo? E o seu empregador também tem que ser uma pessoa física. Então, eu tenho esses dois lados da moeda de serem pessoas físicas. Então, a gente já viu que empregador pode ser pessoa física. Então, não teria por que a gente ficar limitado à palavra empresa que está constando lá na definição do artigo 2º da CLT de empregador. Por isso que uma posição mais ampla é a ideia do empregador ser a pessoa física ou jurídica que contrata empregados. Então, eu sou aquele que contrata empregados. E quando eu tenho a formalização de empregado,
eu tenho formalização de uma relação de emprego, então fica tudo da mesma forma, dá para ter esse entendimento. A doutrina admite também que os entes não dotados de personalidade jurídica, quais sejam esses? Condomínios, espólios, massas falidas, sejam empregadores, sendo considerados sujeitos de direito. Então, eu tendo alguém que é sujeito de direito, essa pessoa, esse ente, sendo sujeito de direito, pode ser um empregador. Ele pode ser uma pessoa física ou jurídica. E mesmo aqueles não dotados de personalidade jurídica também podem ser empregadores. Então, a gente tem um leque muito amplo de possibilidades de empregadores. A gente não fica limitado à palavra empresa que tem lá no artigo 2º da CLT. E a lei equiparou ao empregador. Ele tem a mesma característica, no caso, ele tem a mesma aplicação. Podem ser empregadores da mesma forma. Os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos. Todas essas pessoas, mesmo não tendo personalidade jurídica, mesmo não tendo dotado de personalidade jurídica e não sendo uma pessoa jurídica, podem ser empregadores. A lei equipara estes a empregadores, como se empregadores fossem, se eles estiverem dentro de uma relação de emprego. Empregador é, portanto, o ente dotado ou não de personalidade jurídica, com ou sem finalidade lucrativa, que admitir empregados, ou seja, existindo a apreensão de trabalho de uma pessoa física prestado com pessoalidade, continuidade, subordinação e mediante remuneração. O sujeito de direito tomador desse serviço será empregador. Então, a gente amplia esse leque do empregador, amplia para falar que empregador pode ser um ente, uma pessoa dotada ou não de personalidade jurídica. Então, eu posso ter ou não personalidade jurídica. Então, a gente não está mais limitado à palavra empresa. A gente entende que empregador pode ser dotado ou não de personalidade jurídica, com ou sem finalidade lucrativa. Eu tenho a ideia que desassociada à ideia do lucro, à ideia da empresa. Porque você pense, empresa quer lucro. Uma empresa é formada para ter lucro. E isso se ela não tiver fins lucrativos, lógico. Mas o objetivo de uma empresa, quando ela é formada, é adquirir lucros, é ter lucros com a sua atividade econômica. Então, eu tenho sempre aqui no empregador a ideia, se eu tenho empresa, eu tenho lucro. Mas e aquelas empresas que não estão objetivando lucro? Elas podem ser empregadores? Podem. Elas podem ser empregadoras da mesma forma, porque elas estão utilizando a mão de obra do empregado da mesma forma. Eu estou admitindo aquele empregado da mesma forma, com ou sem finalidade lucrativa. O que aqui a ideia não é que o empregado não vai receber salário. Não é isso. Não é a ideia do trabalhador voluntário. Não é. A ideia do sem fins lucrativos é uma empresa, uma organização, por exemplo, uma ONG, que não tem finalidade lucrativa. Ela é uma empresa, uma ONG para ajudar, para fazer o bem, mas assim mesmo ela tem empregados, ela tem renda, e esses empregados recebem salário. Então, por isso que aqui a ideia é de com ou sem finalidade lucrativa. Eu tenho um ente com personalidade jurídica ou não, com ou sem fim lucrativo. Todos esses seres, todos esses entes podem ser chamados de empregadores. Ou seja, existindo apreensão de trabalho de uma pessoa física prestado com pessoalidade, continuidade, subordinação e mediante remuneração, o sujeito de direito tomador desse serviço será empregador. Então, resumindo, a gente não tem limitação para dizer quem pode ou quem não pode ser empregador. A limitação aqui é saber se do outro lado eu tenho um empregado, eu tenho os requisitos de uma relação de emprego. Eu tenho esses requisitos de uma relação de emprego, eu tenho um empregado. Então, se eu tenho um empregado, independente de ser empregador, tem personalidade jurídica ou não, você tem finalidade lucrativa ou não, eu terei um empregador desse lado.
certo? E ele sempre vai ser qual? Ele sempre vai ser o tomador desses serviços. Ele é o tomador da relação. O empregado presta serviços e o empregador toma serviços. O empregado presta, ele faz os serviços, ele tem essa atividade dele, enquanto que o empregador toma aquele serviço do empregado. Eu vou tomar aquele serviço. Vou tomar porque eu estou pagando, eu estou dando uma remuneração para ele. E a gente tem a diferença de empresa e estabelecimento. A gente tem que a empresa é a unidade econômica, enquanto o estabelecimento é a unidade técnica de produção. A empresa é a unidade, é o todo. A empresa é um todo. E o estabelecimento é o local, é a unidade técnica, é onde acontece a empresa. A empresa é maior. A empresa, ela é a estrutura, é todo que compõe a empresa, tudo que compõe a atividade econômica, tudo que compõe. Enquanto que o estabelecimento é o prédio, é onde está dotado. Estabelecimento é a organização produtora que constitui um capital. E a empresa é a atividade profissional do empresário. A empresa é aquilo que é desenvolvido, é a atividade, é o maior. E a empresa pode ser desenvolvida em vários estabelecimentos, porque é a organização produtora, onde eu estou produzindo a minha atividade profissional. Então, os dois conceitos estão intimamente ligados, porque a organização produtora é posta em marcha pela atividade profissional do empresário, isto é, pelo exercício da empresa. Mas esta supõe, por sua vez, uma organização por meio da qual se exercita a atividade. Porque regulamento. Para eu exercer minha atividade profissional, eu preciso de um estabelecimento, um local. Vocês pensem o quê? Para eu abrir uma empresa, para eu ter um CNPJ, eu preciso ter um estabelecimento, eu preciso ter uma sede, eu preciso ter um endereço. Então, é essa que é a ideia de complementação e essa que é a ideia do estabelecimento. É onde ele constitui um capital, é onde eu estou trabalhando. E a empresa é a própria atividade do empresário, a própria atividade do empregador. E a gente entra agora nos poderes de direção do empregador, porque o empregador possui poderes diante do empregador, diante do empregado, desculpa. Ele tem esse poder de direção. Eu tenho a ideia de subordinação, que a gente vai ver aonde vai a subordinação, até onde o empregado pode ser subordinado ao empregador. Por quê? Porque o empregado recebe ordens. O empregador tem um poder de direção, poder diretivo. E o que é esse poder diretivo? De um lado, o poder de direção é reconhecido pela ordem jurídica ao empregador e exercido como contrapartida aos riscos da atividade econômica inerentes à própria atividade empresarial. Então, eu tenho esse poder porque eu tenho o risco da atividade. Então, se eu tenho o risco da atividade, eu vou desenvolvê-la, eu que vou ter. Desenvolvê-la, que eu estou dizendo, é como empresa, como órgão inteiro. Então, eu tenho o poder de falar como eu quero que seja feito o meu negócio, como eu quero que minha atividade econômica se desenvolva, como eu quero que a minha empresa, como eu quero que a minha organização se desenvolva. E, do outro lado, o estado de subordinação do empregado, que se submete às regras de caráter hierárquico e técnico impostas pelo empregador. Estado de subordinação do empregado, que se submete às regras de caráter hierárquico. Eu estou falando aqui de caráter hierárquico. Então, o empregador, é o máximo dentro da empresa. Então, se ele é o máximo dentro da empresa, ele dá ordens e o empregado está sujeito a essas ordens. Então, ele está sujeito à técnica, ao caráter hierárquico, a seguir as ordens e os comandos do empregador. E a gente vê que esse poder de direção, que é o poder do empregador, de um lado, for ele ter a atividade econômica, por ele ter o ser detentor do poderio capital, do capital daquela organização, ele tem o como dizer, como ele quer que funcione a sua empresa, além da subordinação do empregado, porque este vai receber ordens. Então, além desses dois pontos, o poder de direção, poder diretivo do empregador, ele vai se dividir em três. Ele vai ter o poder de organização ou de comando,
poder de controle ou de fiscalização e o poder disciplinar. Aí a gente vai ver no próximos slides, a gente vai ver esse poder de direção e essas 3 características dele, esses 3 poderes que existem do empregador: poder de organização, poder de controle e o poder de disciplinar. Aí eu vou dar uma parada agora para a gente voltar daqui a pouco com esses poderes. Se vocês tiverem dúvidas ao final desse vídeo, mandem no próprio comentário do YouTube, que eu também posso responder lá. Mandem no WhatsApp, se vocês quiserem, pode ser tanto no privado quanto no grupo. Eu vou estar respondendo da mesma forma, que pode ser uma pergunta, e com certeza é uma pergunta interessante, que eu posso estar até levando depois, se você não quiser falar no pessoal, no grupo, eu falo pessoalmente e dou essa dica também no grupo. Então, é importante vocês participarem. É importante vocês me darem esse feedback, essas respostas de como está sendo esse andamento aqui por essa metodologia de ensino que a gente está utilizando hoje. Tá bom? Obrigada e até daqui a pouco.